Até em cima disso, hoje, diante de várias polêmicas aí envolvendo a arbitragem, o VAR, o Anderson Daronco, que o Flávio Prado tanto adora, né, o Anderson Daronco, o Abel Ferreira, logo após a partida, ele falou com a imprensa e disse, abre aspas, eu não queria que fosse contra tudo e contra todos, né, que ele chegou a lançar esse lema na última temporada, né, ele falou, agora é contra tudo, contra todos, tal, é arbitragem, é adversário, enfim, é tudo contra a gente, mas a gente vai superar e vai passar por cima. Mas vai ter que ser assim, fecha aspas, declaração do Abel Ferreira depois dos erros de arbitragem. Quem também se pronunciou foi o Anderson Barros, diretor de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras, e a gente tem aqui a declaração do Anderson Barros no Canelada. Nós estamos à frente há algum tempo do futebol do Palmeiras e acredito que essa seja a primeira vez que eu venha representando toda a diretoria, a senhora presidente, em razão de algo que está ficando insustentável para o nosso futebol. Nós tivemos hoje uma arbitragem extremamente complicada, delicada, do Anderson Daronco. São situações hoje que estão extremamente corriqueiras no futebol. Nós temos um grande produto na mão e, de alguma forma, nós estamos conseguindo diminuir o seu valor. O Palmeiras já esteve na CBF, a senhora presidente já esteve na CBF com o senhor presidente, nós já estivemos com o diretor de arbitragem, o Wilson Seneme, e as coisas não mudam. Não tem mais como ter um discurso de que estamos há pouco tempo, que estamos tentando mudar, até porque os erros são muito maiores hoje do que acontecia algum tempo atrás. Nós tivemos um jogo contra o São Paulo que a CBF, em nome do Wilson Luiz Seneme, foi incapaz de nos dizer se houve impedimento ou não. Nenhum dos senhores que estão nessa sala aqui tem essa resposta. Não existe isso no futebol de hoje. No jogo contra o Internacional, nós tivemos um problema com a linha do impedimento, onde mais uma vez fomos prejudicados. E hoje, nós podemos citar o exemplo, quando da expulsão, o árbitro da partida consulta o VAR. Quando ele define por um pênalti que não aconteceu, ele não consulta o VAR. Então, acho que chegou um momento muito delicado do futebol. Ou tomamos uma posição, ou a CBF toma uma posição, ou o presidente da CBF toma uma posição, ou o Wilson Luiz Seneme e toda a sua equipe tomam uma posição drástica, ou o futebol vai caminhar para um lugar muito ruim. As situações que ocorrem no dia a dia, por responsabilidade também de atletas, comissões técnicas, diretorias, presidente, mas hoje a arbitragem se torna um grande problema que tende a influenciar o futebol brasileiro. E a gente não pode permitir isso. A gente não pode aceitar isso. O Palmeiras não vai aceitar isso. Mais medidas da nossa parte serão tomadas contra a comissão de arbitragem, contra o árbitro do jogo e até mesmo junto à própria presidência da CBF, porque é a responsável por esse processo. E precisa-se tomar decisões para que a gente não caminhe para um lugar ainda pior do que a gente está nesse momento no futebol brasileiro. E não só nos nossos jogos, em grandes outros espetáculos tem acontecido esse mesmo tipo de problema. Importante que para o Palmeiras registrar essa posição hoje, porque está chegando a um momento muito delicado da competição e medidas precisam ser tomadas. Obrigado a todos. Tá, e o Anderson Barros, um ponto tocado aqui pelo Fernando Praz fora do ar, que é bem interessante, é que o Anderson ele tem um perfil mais silencioso, né? Ele não costuma chegar, conversar com a imprensa, se manifestar a todo instante. E hoje ele fez questão de ir até a sala de coletivas lá do Castelão e falar, protestar contra essa arbitragem que marcou um pênalti assim inexistente do Danilo em cima do Vina e quase tirou o resultado do Palmeiras, porque aquele pênalti recoloca o Ceará no jogo e o Ceará ficou pressionando até o último minuto, poderia ter tirado uma vitória importante do Palmeiras. É claro que erro de arbitragem acontece contra todo mundo, ainda mais aqui no futebol brasileiro que a gente reclama demais da arbitragem. Mas vocês não acham que ultimamente o Palmeiras tem sido muito mais prejudicado do que os demais? Eu acredito. Ele está reclamando se
Se ele veio hoje a público, né? Porque alguma coisa fugiu do controle, né? A única coisa que eu não gosto, eu estava falando com o Praz em off ali, é que o que a arbitragem está fazendo hoje? Acaba o jogo, ela cometeu um erro, ela vai lá, vai falar com alguém no intervalo, alguém diz, olha, foi errado. Aí ele quer compensar em um lance que fica feio. Porque não foi pênalti o lance. E é uma vergonha uma arbitragem brasileira dizer que não tinha, que resetou uma máquina, que não podia traçar a linha, né? Hoje não foi pênalti, mas houve o pênalti do Gustavo Gomes, o primeiro. Aí ele viu que ele não deu, aí ele vai e faz Daronco dá um pênalti daquele. Aí gera mais coisas e conhecer aquilo que você falou, Pedro. Não é só contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras vem seguido, são lances recorrente, né? Aí tem paciência. Aí o Abel reclama. Aí o juiz vai lá, tem aquele negócio que quando você reclama muito da arbitragem, você fica na mira deles. Isso é fato. Aí vem a presidente reclamar, e agora veio antes. Então, cara, não vai adiantar, porque o meu medo agora, de verdade, é que assim, sempre teve erros. Contra o Palmeiras é muito recorrente, né? O meu medo é tirar tanta arbitragem e suspender a arbitragem que daqui a pouco não vai ter juiz. O VAR vai apitar o jogo. Porque eu nunca vi o VAR interferir tanto em lances cruciais igual está acontecendo agora nos últimos tempos. O jogo do Flamengo foi uma vergonha. Você viu? Não foi. Foi indecente. Teve um lance que o menino bota a mão, o volante, como é que chama ele, do Flamengo, que a gente estava falando que tinha sido pênalti. O pênalti em favor do Atlético no finalzinho do jogo. Tipo o Thiago Maia. Thiago Maia, né? Ele não dá, aí depois tem uma falta no Diego, que a falta é clara, aí ele vai e compensa. Errou, cara. Não adianta ficar compensando com lance feio, aí fica feio pra arbitragem. E o lance também do William Maranhão também, e teve que acertou ali o jogador do Flamengo. Mas quase quebra o Marinho. Então, teve falta, no joelho do Marinho, nada. O 40 segundos do segundo tempo. Mas esse lance do Diego, o mais grave que eu achei, Souza, não foi nem o problema de interpretação dele. Errou e tal, segue. Mas assim, a distância dele pro lance era a minha distância pro Praz. Ele tá quase em cima dos dois. Aí há o contato. E ele manda o jogo seguir. Aí o VAR avisa, não sei o que, vem aqui checar e tal. Mas pro VAR fazer isso, o VAR já demora uns 2, 3 minutos. Aí chama ele vai lá checar também. Então são 2 checagens. E aí ele chega à conclusão de que o lance foi legal. Então, todo mundo errou. O VAR errou, ele errou. E assim, se o lance está daqui a ali, ele está com a jogada aberta, eu não quero nem saber o que foi que ele interpretou, porque o protocolo do VAR diz que é pra... Aí tem que prevalecer a interpretação de campo. Erros claros e manifestos. Exatamente. Eu acho que os erros são técnicos, né? Acima de tudo, mas de personalidade também. Total. Eles estão usando o VAR como bengala. Isso aí. Estão com medo de apitar, não apitam para depois poder ver o lance. E assim, e aí o VAR que era para ajudar, eles estão desvirtuando. Eles estão estragando uma ferramenta que no meu modo de ver é muito boa, é muito útil pro futebol, só que daqui a pouco vai estar todo mundo achando que o VAR é ruim, que o problema é o VAR. O VAR que eu digo o equipamento, né? Sim. Não sim. Quem tá lá mexendo. Porque realmente, cara, eu nunca tinha visto assim uma quantidade de erros graves. Não só graves, mas erros graves e grotescos, como tá tendo agora. Tá muito grande. Ô Flávio, qual que é o limite da atuação do VAR? O Anderson Daronco, que você tanto adora aí, né, Flávio? Você fala bastante do Daronco. E essa atuação do Palmeiras, hein? José Manuel Lopes, parece que finalmente, como disse aqui o Praz, o Palmeiras achou um 9, né? O Daronco é porque ele, como ele não tem uma condição física boa, porque é bobagem, aquela coisa que parece o Popeye, não quer dizer que ele tenha condição ele não corre, ele não acompanha o jogo. Ele faz aquela enganação que os árbitros mais velhos faziam. Eu fui muito tempo repórter de campo, esses jogadores, vocês sabem. O árbitro tem que fazer uma diagonal. Quando ele começa a correr em linha reta, ele não tem condição física, é o caso do Daronco. Quando o jogo pega, acelera, ele para o jogo, ele trava o jogo. Ele vai picando o jogo para o jogo não seguir, porque aí ele não se desgasta. É assim que ele trabalha, é uma arbitragem compatível com a condição física dele. Então eu não gosto, eu acho esse tipo o jogo tem que correr, tem que fluir, não tem que parar. Hoje o primeiro tempo teve 45% de bola parada. Gente, é um saco, uma falta do Daronco demora 1 minuto, 1 minuto e meio para ser batida. O processo todo, esse caos que nós chegamos aqui, começou porque, infelizmente,
É uma questão de nível cultural mesmo, sabe? As pessoas têm uma certa dificuldade intelectual aqui no Brasil. Eles não conseguiram entender o que é o VAR. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Até hoje eles não sabem para quem serve. O VAR é só para entrar, o VAR é para evitar erros graves no futebol. Só isso, mais nada. Mais nada, mais nada. A bola tá aqui no Piperno, eu vou dar um soco no Pedro, o VAR viu. Isso aí. Aí o Piperno caiu, eu tô aqui do lado, eu achei que não caiu. Eu sou o árbitro, segue. A bola entrou e o árbitro não viu. Ele avisa que a bola entrou. É só pra isso. Esse lance do Piperno do Diego é o lance nítido. O cara não tem que voltar pra procurar uma falta. Ele tem que voltar e ver se teve um erro grave. Isso. Ele não tem, deixa eu procurar aqui se tem que contar. Não, aí tu vai achar. Quando começa a fazer isso, ele já não tem mais sentido de chamar o VAR. Aí o que aconteceu? Os árbitros, como são incompetentes, e há também um número muito grande de jogos, são sempre os mesmos árbitros, eles começaram a usar o VAR como muleta. Falou, bom, eu vou transferir isso aqui e tal, se acomodaram. Passaram para um grupo de incompetentes que não sabe usar a ferramenta, que não sabe nem o princípio do negócio. O que aconteceu? Foi piorando. No primeiro turno, eu falava até ontem no Bate-Pronto, 91 lances foram mudados. 91. Em 180 jogos, 91. Ou seja, se você pegar a figura do VAR, como ela tem que ser erro grave, nós tivemos 91 erros graves no primeiro turno. Então esses caras não podem apitar. Um jogo assim, um jogo não, 91 erros. E treinamento, né? Porque tu pode ver os operadores da televisão mesmo, eles fazem rapidinho as linhas, no VAR demora um monte, cara. Só pode ser. Mas eles encheram de gente também para poder, para ganhar muito dinheiro, para justificar o custo elevado. O VAR do Brasil, esse equipamento, esse material todo, é o mais caro do mundo. Chega a ser 3 vezes mais caro do que da Inglaterra. Então tem que justificar. Tem 12 pessoas no VAR. Esse processo todo, 12 a 15 pessoas trabalhando, mamando, ganhando uma grana pesada. Então, né? Mas hoje que me impressionou na atitude, enfim, na arbitragem do Daron, que no único lance que ele seguiu o protocolo, que ele, enfim, teve ali uma convicção, que não sei de onde que ele tirou o pênalti do Danilo, né? Foi o lance que ele errou, porque no jogo inteiro eles ficaram lá traçando linha. Faz parte do lance jogo. Claro, não tinha impedimento, eles lá traçando a linha. E aí no lance que de fato gerou a polêmica lá, o pênalti, ele não foi olhar, não chamaram ele e ele seguiu o protocolo. Mas tá dentro. Aí seguiu o protocolo. Seguiu o protocolo, mas errou. Ele seguiu o protocolo. Ele errou, mas seguiu o protocolo. Tudo bem. A interpretação dele foi falta. O erro do árbitro faz parte do jogo. Mas é melhor esse erro do que... É claro. Então o problema todo é que o Abel teme, e todo mundo teme, que o campeonato seja decidido pela arbitragem. O campeonato será decidido pela arbitragem. Eu garanto isso para vocês. O campeonato brasileiro será decidido pela arbitragem. Aí você vai dizer assim, má fé, não, incapacidade. Eles vão fazer um rolo que vão acabar dando um lance que vai ficar marcado pro resto da vida. Sabe aquele tipo assim, nossa, aquele lance mudou o campeonato e tal. A não ser que o Palmeiras dispare, pode acontecer, mas eles vão decidir o campeonato. Porque eles não têm capacidade. Eles vão decidir por incompetência. Eu acho mais fácil, daqui a pouco, fazer igual o jogo de... A gente pega da família, pega 2 famílias assim, da nossa família, e diz assim, ó, quando for falta a gente grita, ó, falta, a gente para. Claro. É o que parece.